Fala, jovem! Sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. E antes de eu apresentar essa minha incrível convidada de hoje, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários a sua sugestão de temas e convidados para participar aqui do Pra Frente Cast comigo. Hoje eu recebo a minha grande amiga Mari Bovolon, influenciadora digital. Mari, estou extremamente empolgado com a sua presença e, de antemão, muito obrigado por participar aqui do Pra Frente Cast hoje comigo. Obrigado mesmo, minha amiga. Obrigado você pelo convite. Acho que vai ser muito legal a gente bater um papo sobre influência e alguns assuntos muito legais que eu quero compartilhar com vocês hoje. Ai, com certeza, né? Eu me recordo quando a gente pegou e fez ali o primeiro cast, né? Eu que não sou desse mundo, não vim desse mundo, né? Formação não era disso. E eu me arrisquei e falei, cara, vamos fazer a coisa dar certo, né? E aí, quando a gente teve a oportunidade de fazer a questão do convite, eu falei, cara, a Mari tem muito a agregar em relação à influência digital, até porque ela fez isso acontecer, né? E eu queria já trazer aqui para você esse ponto. Ali nos bastidores, a gente conversando, você destacou que a sua formação original, a sua, vamos dizer assim, primeiro passo de carreira, ele estava muito mais tendencioso ali à questão da medicina. Eu queria que você trouxesse para a gente exatamente esse contexto, né? Como que foi sair, por exemplo, de uma medicina para ir ali para uma questão de influência digital? Como é que foi? Eu acho que é um tema que sempre traz muita curiosidade, porque a medicina é uma área muito tradicional, né? E quando você fala, nossa, Mari, você mudou de carreira de médica para influenciadora. Como é que foi isso, né? E muita gente acha que foi uma coisa programada, e não. Foi uma coisa que foi fluida, que foi acontecendo, e eu soube aproveitar bem as oportunidades, que são oportunidades hoje que todo mundo pode utilizar, independente da sua área, para crescer profissionalmente, sem ter, muitas vezes, que mudar de profissão, como eu fiz. Eu acabei tendo a opção, né, de empreender em outras áreas, empreender na área digital, mas eu acho que o que a gente vai bater um papo aqui vai agregar muito para quem quer aprender a gravar conteúdo, a se posicionar digitalmente, crescer o número de seguidores, né? Então, para trazer um pouco do contexto aqui para vocês. Eu sou formada em medicina, eu tenho uma residência médica em pediatria, que é uma área super tradicional, né? E eu fiz também uma pós-graduação em nutrologia. Minha intenção era trabalhar 100% com os pacientes. Gosto muito dessa coisa da medicina de transformar a vida das pessoas, de ajudar através do seu conhecimento, uma coisa que sempre me trouxe, assim, muita vontade de trabalhar. E aí surgiu a oportunidade de falar mais do meu trabalho, num primeiro momento, no Instagram, que era a rede social ali principal. Ainda é uma rede social muito importante, né? Mas que a gente usava muito há 4, 5 anos atrás, que foi quando eu comecei. E aí eu encontrei uma outra coisa, Carlos, que eu acho que foi muito legal. Eu consegui trazer aquilo que eu já trazia para o consultório, para o meu paciente, em termos de conhecimento e informação para ajudar as pessoas, mesmo que à distância, mesmo que elas não estivessem ali passando em consulta comigo. Isso me atraiu também. Eu comecei a sentir satisfação em poder ajudar as pessoas através ali do Instagram e, claro, divulgar o meu trabalho. E aí foi quando começou esse comecinho, essa transição aí para... Mari, vamos começar a falar aqui na rede social? Como é que vai funcionar isso? E como que foi, por exemplo, para você esses... Assim, eu queria uma visão realista mesmo, sabe? Aquele lado assim, como que foi para você nos primeiros dias, ali nos primeiros momentos, quando você começou a gravar ali a questão de conteúdo? E se você também pudesse fazer um paralelo, por exemplo, se você fosse dar uma dica para quem está começando agora, ou se você pudesse hoje, Mari, no sentido já um pouco mais madura em relação a isso, pudesse voltar a falar com aquela Mari que começou, né? Por quê? Porque o começo ele é muito mais difícil, qualquer começo é mais difícil. Sim. Mas hoje, já com um pouco mais de maturidade, você já vê, às vezes, aonde que você, né, não errou, porque eu acho que todo tropeço ele serve como motivação, como impulso para o próximo passo. Eu acho que isso é fantástico. Mas como que foi para você assim esses primeiros passos? Como que foi assim para você esse primeiro momento de influência? Então, para explicar para quem está assistindo, por que eu comecei a aparecer no Instagram, né? Sim. A gente estava num momento de pandemia, né? Eu estava fazendo teleatendimento e eu precisava trazer pacientes para conhecer meu trabalho, porque naquele momento a gente não tinha consultório aberto, era a opção
era ali a telemedicina para mim naquele momento. E aí eu falei, bom, então eu vou falar do que eu sei. E eu acho que essa é a primeira dica. Você precisa começar falando daquilo que você sabe, independente do nicho que você atua. Todo mundo tem algo que pode ser ensinado, que pode agregar na vida das pessoas, e a rede social é uma oportunidade incrível para a gente poder mostrar isso muitas vezes para milhões de pessoas, né? Então, acho que foi esse primeiro ponto. E trazendo dicas para quem está começando. Muitas vezes a gente trava e fica esperando aquele momento perfeito. Não, eu preciso fazer isso antes de começar a compartilhar as dicas. Eu preciso aprender a falar melhor, eu preciso aprender a fazer tal coisa melhor. Eu acho que não. Quanto antes você começa, antes você aprende, porque você vai aprendendo fazendo, né? E eu acho que, hoje em dia, a rede social tem um outro aspecto, que é a naturalidade. A gente vinha de uma rede social antigamente onde tudo era assim, muito produzido, tudo era muito editado, cronometrado, coreografado, e hoje não é mais assim, né? Ainda mais agora vendo o TikTok, né? Que é uma rede que traz essa naturalidade, e essa tendência vem se estendendo para as outras redes também. Eu acho que quanto mais natural você for, quanto mais você, mais legal vai ser seu conteúdo, mais fácil as pessoas se conectam com você, e mais fácil você vai atrair seguidores, clientes e o que você está ali buscando dentro da rede social. E assim, por exemplo, né, vou te trazer aqui as minhas dúvidas, fazendo ali o papel ali, por exemplo, como se fosse o telespectador. Claro. Né? Hoje, por exemplo, para você divide em termos, assim, por exemplo, de tipos de conteúdo? Deixa eu tentar me explicar melhor. Vídeos curtos, shorts, assim, vídeos um pouco mais longos. Você faz mais ou menos essa divisão? Tem ali mais ou menos entre aspas, uma estratégia por trás disso? E novamente, para quem está começando, qual que seria o jeito até mais fácil? Olha, eu acho que assim, as redes sociais, cada uma tem suas peculiaridades, e algumas redes, elas têm ferramentas onde a própria rede ela está querendo que você explore mais. Né? Então, há 2 anos atrás, por exemplo, a gente teve o Reels como ele entregava muito, porque o Instagram estava querendo entregar aquele formato. Hoje já está mudando. Hoje ele já está, por exemplo, agora para o mês passado, a gente teve uma atualização bem legal que eles estão priorizando entrega de carrossel. Então, voltou a foto a ser um veículo bem entregue ali na rede social. Há 2 anos atrás, a gente tinha muitos stories com uma entrega muito alta. Hoje em dia, já não. O Instagram já quer que você faça poucos stories. Então, acho que tem que ter esse olhar mais crítico para a rede, para falar, olha, aqui tem que fazer tudo, né? Na verdade, sim, mas você tem que focar mais naquilo que está entregando. Eu acho que a melhor maneira de você fazer isso é estudar o mercado que você está inserido. Então, por exemplo, hoje, até para contextualizar as pessoas, né? Eu trabalhava como médica, comecei uma presença digital, abri negócios dentro do digital e acabei transicionando 100% para trabalhar como influenciadora. Então, hoje, eu tenho o meu nicho, as influenciadoras que estão dentro do meu nicho, inclusive influenciadoras de fora do país, que têm muita presença. Eu sempre estou de olho no que elas estão fazendo. Eu acho que você tem que ter esse olhar para o que o mercado está fazendo para trazer para dentro da sua atuação. A gente não pode falar assim, não, eu acho. Não existe eu acho. Né? A gente precisa sempre ter essa observação do mercado. Então, e outra coisa, não entender as redes sociais como tudo a mesma coisa. Então, hoje você tem o LinkedIn, você tem o Twitter, você tem o TikTok, o YouTube, cada uma tem uma dinâmica. Você tem que estudar a dinâmica de cada uma delas para poder despontar. E eu acho que você precisa também ser multiredes. Não dá, hoje em dia, para você falar, não, eu vou ser influenciador apenas no Instagram. Hoje em dia, isso não existe mais. Você precisa estar em todas as plataformas. E, para isso, precisa organização, que eu acho que é um outro ponto. Não dá para falar assim, levantar de manhã e falar assim, eu vou fazer um conteúdo da minha cabeça hoje. Não, você precisa ter um planejamento estratégico, ainda mais se você trabalha com isso. Né? Então, hoje, o que eu faço? Eu tenho um planejamento estratégico, priorizando para cada rede aquilo que está entregando mais naquele momento. Então, é o que eu vou fazer em maior quantidade, sem deixar de usar as outras ferramentas. E tentando sempre otimizar esse conteúdo para que ele possa se encaixar também nas outras redes, né? Então, acho que, hoje em dia, por exemplo, para quem tem um canal no YouTube, você pode fazer os cortes para estar colocando no seu TikTok, no seu Instagram. Você pode pegar aquele texto, um papo super legal que foi falado no YouTube, transformar isso num texto, colocar no Substack, no Twitter. Então, essa dinâmica entre redes e a programação do que postar, eu acho que é o principal para crescer. E a observação do mercado, como eu tinha te falado. Boa. Para quem, por exemplo, está
está começando, né? Queria, né, uma visão para quem está começando e, obviamente, até hoje, como que você já faz isso, até para a gente já ter uma visão ali mais ou menos para onde quer. Para quem está começando, eu quero que você lembre ali a Mari do início, né? Quanto tempo de gravação ou de geração de conteúdo você se dedicava a fazer por dia, até para a pessoa que está pensando em entrar nesse mundo entender? E hoje, como que você faz essa distribuição ali de tempo de gravação? Como que é isso? Olha, rede social demanda quantidade de conteúdo, tá? Não dá para você fazer um conteúdo em cotas e querer ter um crescimento orgânico importante, né? Hoje em dia a gente tem outras opções, se você tem um trabalho digital, com tráfego e tudo mais, mas eu acho que nada supera o movimento orgânico de um bom conteúdo que desperta ali um gatilho em alguém, né? Sim. De curtir, de compartilhar, de comentar. Então, o que eu acho? Você vai trabalhar com a sua rede social em tempo integral, né? Falando assim de quem está começando no digital. Você precisa ter o horário de trabalho tal qual uma pessoa que começa a trabalhar 8 horas da manhã e para de trabalhar, sei lá, às 19. Então, eu faço receitas, principalmente a minha rede social, uma rede social onde eu trabalho com temas de vida saudável, receitas. Muitas vezes são 6 horas de gravação por dia, 7 horas de gravação. Aí, depois desse período, tem edição, né? Então, a rede social ela não é só você abrir a câmera e fazer um conteúdo qualquer. Precisa ter toda uma programação, como eu te falo. Agora, depende muito de cada nicho. Então, isso é muito particular, o tempo que você vai demandar ali. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, com conteúdo falado ou um conteúdo, sei lá, de moda, vai variar muito, né? Essa questão do tempo de gravação. Mas hoje a minha dedicação ela é integral, né? Para a rede social. E eu acho que essa questão de realmente organizar para otimizar. Isso é muito importante. E hoje, por exemplo, né? Até porque praticamente se tornou sua profissão. Sim. Né? A questão da geração de conteúdo e a influência digital se tornou sua profissão. Então, é o que você vai trabalhar ali praticamente todo dia, né? Exato. Vai ser isso. Para aquele profissional, eu acho que assim, eu concordo muito com você que assim, não importa a profissão. Se a gente está falando do advogado, do médico, do engenheiro, enfim, se ele quer ter um início, pelo menos, de, vamos dizer assim, geração de conteúdo para a rede social, às vezes até como, vamos dizer assim, ferramenta de promoção do próprio trabalho, eu vejo que, atualmente, assim, há um tempo atrás, a gente tinha o próprio currículo sendo aquilo que destacava quem era o profissional. Hoje depende. Hoje, se você, né, um recrutador, ele identificar a sua rede social e ver o que você está falando, ou a forma como você está falando, ali é o melhor vamos dizer assim, dos currículos, entendeu? Por quê? Porque ele já está vendo exatamente a sua fluência, o seu domínio, como que você fala, enfim, o impacto que você causa, esse tipo de coisa. Para quem, assim, não é um influenciador, né, não tem isso 8 horas por dia, mas que está começando ou que quer ter um pouco de conteúdo publicado, o que você acha que seja o mínimo viável em termos assim de horas de gravação ou de quantidade de postagens por dia, até para quem está nos assistindo falar, puxa, deixa eu ter isso aqui como primeiros passos, vamos colocar assim. Eu tive nessa ponta também quando eu comecei, né? Boa. Porque eu estava ali trabalhando como médico e usei a rede social num primeiro momento para divulgar o meu trabalho. Então, eu acho que assim, o que sempre me ajudou? Tentar encaixar as gravações na minha própria rotina. E mostrar a sua rotina é o principal conteúdo para quem é um profissional, né? Então, o que eu fazia muito? Eu saía de uma consulta e eu tinha um caso ali interessante, alguma coisa um insight que eu podia compartilhar com as pessoas que seria interessante, claro que preservando o paciente. Eu falava assim, depois da consulta, 5 minutinhos, abria o celular e falava, gente, atendi um paciente, tal história, tal coisa, olha essa dica para vocês. Encaixava ali no meio da minha rotina. Então, eu acho que, assim, quantidade, Carlos, é quanto mais, melhor. Se você está fazendo ali um trabalho orgânico, quanto mais, melhor, né? Então, se você consegue encaixar de uma maneira super orgânica, vamos falar de um exemplo legal, que nem o pessoal da CIMED, que a gente estava batendo papo ali no bastidor. Pô, o cara é CEO de uma empresa farmacêutica gigantesca. Ele deve ter muita demanda para fazer. Mas ali no meio da rotina dele, o que ele está fazendo? Está mostrando que ele está pegando um avião para tal lugar, está mostrando um produto novo dentro da fábrica. É a rotina. Sim. Entendeu? Eu acho que o lado você não parar, por exemplo, vamos imaginar lá, né, de uma rotina de uma profissão qualquer. Ela tem ali, sei lá, 8 horas de trabalho por dia. Não é ele parar
1 hora, 2 horas para fazer gravação, né? Até porque ele vai sair dessa rotina dele e vai perder ali o time. Mas é mais ou menos usar isso que você falou. Puxa, o cara acabou de sair de uma reunião que teve ali um insight super legal e ele quer, cara, já para ali, já grava rapidinho e vai pro próximo. Acabou de fazer uma entrevista que surgiu ali um ponto de reflexão, já fala sobre aquele conteúdo. Porque torna muito mais fluente, mais orgânico do ponto de vista de ser natural. Exato. Porque quanto mais você traz ali o próprio dia a dia, e não só de certezas, mas das suas inseguranças, mas trazendo com uma clareza, eu acho que fica muito mais realista, né? Deixa de ser meio que forçado ou parece que está sendo, vamos dizer assim, decorado, né? É mais ou menos essa pegada que você fez? Então, tem algumas diferenças, mas eu vou complementar um pouco do que você falou. Você falou sobre naturalidade, né? Essa mudança da rede social para a naturalidade vem sendo uma coisa muito importante. E principalmente o que o TikTok trouxe, né? De acompanhar a rotina de pessoas comuns. As pessoas elas têm sentido esse interesse de saber como que é a rotina de um advogado, como que é a rotina de um médico, como é a rotina de uma moça que trabalha CLT que pega 3 horas de condução. Então, muitas vezes, o conteúdo é mostrar aquilo que você faz de uma maneira 100% orgânica, por curiosidade. A gente tinha essa questão do influenciador ser muito parecido com o artista global de antigamente, né? Isso vem mudando. O influenciador hoje, que as pessoas estão gostando de acompanhar, são as pessoas comuns, que têm vidas geralmente diferentes do que elas têm, ou que podem compartilhar dicas diferentes por conta daquilo que elas fazem. Então, muitas vezes, vai ser essa gravação 100% orgânica, né? Quando eu comecei, lá atrás, divulgando meu trabalho como médica, eu tinha um compromisso de trazer informação de qualidade para quem me seguia, né? Então, a minha produção ela era muito focada em compartilhar informações. E aí, quando começou a mudar um pouquinho isso, eu comecei a entrar num processo de mudança de hábitos, porque eu havia ganhado um peso ali no período de pós-parto, queria mostrar meus hábitos saudáveis e tinha tudo a ver com a minha especialidade. Aí eu agreguei a produção de conteúdo de conhecimento junto com a minha rotina. Isso foi trazendo conexão com as pessoas, né? Através dessa questão da rotina, eu comecei a mostrar outros conhecimentos que eu tinha, acessórios. Por exemplo, eu mostrei receitas, né? Então, eu era uma médica que focava em vida saudável, que também cozinhava e queria te mostrar como você podia fazer isso de uma maneira simples, né? Então, eu acho que você tem que pegar o que você faz, a sua rotina, os conhecimentos que você tem e tentar trazer tudo isso para uma maneira compartilhável, né? E eu acho que dá para você fazer, inclusive, nuances de conteúdo para deixar ele mais interessante. Então, um dia faz uma rotina, outro dia fala de um conhecimento, outro dia compartilha alguma coisa legal sobre a sua área. Quanto mais dinâmica for a rede social, mais interessante fica das pessoas te acompanharem. Eu acho que isso é uma dica importante para quem está começando também. Boa. Não, você está me dando vários insights aqui, eu já estou com a minha mente já borbulhando, enfim, de várias ideias. Você até, como influenciadora, né, em termos, assim, por exemplo, de equipamento, como em termos de material vamos dizer assim, de gravação de conteúdo, hoje, o que você acha de ser ali o mínimo viável para fazer ali a questão, por exemplo, de uma gravação? É um celular basta? Não, tem que colocar mais tal coisa? Qual que seria a sua dica em relação a isso? O mínimo é o celular. O celular ele tem muitas funções. A maioria dos meus conteúdos são gravados de celular. Eu tenho aplicativos de edição dentro do celular, onde a gente já grava, já edita e já posta, até mesmo por conta dessa quantidade de conteúdo que a gente tem que produzir para diferentes redes. Então, tem que ser otimizado e o celular ele concentra tudo num lugar só, né? É claro que hoje eu tenho outras frentes de trabalho ali dentro da rede social. Então, por exemplo, eu tenho um curso onde eu ensino alimentação saudável. Esse curso, eu tenho um filmmaker profissional que faz a gravação, que faz a edição e tudo mais. Mas para a produção do dia a dia, o celular ele resolve muito, Carlos. Eu acho que não precisa, inclusive, ser um celular de última geração, tá? Um celular básico com um bom conhecimento de edição, uma boa iluminação e assim, uma vontade de fazer o negócio acontecer é o suficiente para começar. Vou perguntar coisas que eu perguntaria se pudesse fazer ali, né? Então, estou aqui e não vou perder essa oportunidade. Claro. Você destacou um tema que, para mim, até no dia a dia, eu vejo como muito importante, né?
você tiver ali a questão de um bom som, uma boa iluminação, né? Uma boa gravação que pode ser com o celular, é algo que, puxa, show de bola. E você falou, eu já utilizo ali alguns aplicativos para facilitar. Você pode compartilhar ali alguns aplicativos que você utiliza, enfim, aquilo que você vê com cada um, entre aspas, assim, um lado positivo, até para quem está nos assistindo já fala, opa, peraí, conheço esse, eu vou utilizar esse dessa forma. Olha, Carlos, eu acho que assim, hoje em dia até as próprias redes sociais, elas têm os aplicativos de edição. Se você quiser gravar e editar dentro do próprio Instagram, dentro do próprio TikTok, ele já te dá esse subsídio. Mas os outros aplicativos trazem, às vezes, algumas funcionalidades para você deixar ali o seu conteúdo mais legal. Eu uso muito o InShot, o CapCut para edição de vídeo, que eu acho que são básicos. Até nas versões que não são pagas, dá para você usar assim, com bastante tranquilidade. Para edição de foto, tem alguns que eu gosto bastante. Tem o Airbrush, tem o Snapseed, que eu acho que são bem legais assim, para editar. Dentro do Instagram, do seu celular mesmo, você está fazendo tudo. E eu acho que, além dessas questões de edição, eu acho que você precisa estudar um pouco mais sobre a produção de conteúdo, e não só do viés do conteúdo que você tem que fazer. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer conteúdo, eu fui entender como funciona a edição de vídeo, como funciona a edição de foto. Eu fui entender sobre posição de iluminação para fazer um bom conteúdo. São conteúdos que você pode abrir o YouTube de graça, bota lá, como iluminar bem uma gravação para fazer aqui com 100% com o celular, com um elemento simples. Às vezes você tem um abajur de frente para uma janela, você está usando ali um tecido branco que você tem em casa, você consegue montar uma estrutura que parece, às vezes, até um estúdio. Sim. Porque você adquiriu um conhecimento sobre a produção de conteúdo. Então, acho que assim, quem está começando a produzir conteúdo agora, que eu acho que são as dicas principais que a gente está dando aqui para quem está assistindo, é não se limitar. Tá? Então, estude sobre coisas diferentes. Hoje eu estudo sobre marketing, eu estudo sobre como falar, eu estudo como editar, estudo como... Por mais que eu tenha um filmmaker que me grave, o conhecimento que eu adquiri fazendo sozinha, eu consigo orientar ele muitas vezes. Fala assim, olha, vamos fazer de tal forma, vamos posicionar a luz aqui, acho que vai ficar melhor assim, porque eu adquiri esse conhecimento estudando. Então, acho que você tem que abrir a sua mente para poder estudar sobre coisas diversas para fazer a produção do seu conteúdo. Então, por exemplo, eu conheço, por exemplo, médicos, psiquiatras que estudam sobre filosofia, sobre arte, sobre muitas coisas para trazer para a produção de conteúdo deles e deixar isso mais interessante. Então, tá sempre em movimento, tá sempre estudando, tá sempre aprendendo. É a maneira de você também conseguir crescer, se manter e se manter relevante, que eu acho que isso é importante também. Porque eu acho que a influência sem relevância, ela é uma influência vazia, é uma influência que não vai te levar a lugares legais no longo prazo, sabe, Carlos? Então, você tentar ser relevante para quem te segue, ter um propósito naquilo que você faz. Todo mundo quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, mas eu acho que você tem que agregar essas coisas também para poder ter sucesso de verdade, sabe? É uma visão minha, pelo menos, ali do sistema. Não, eu acho que eu concordo 100% contigo. Eu acho que essa relevância mesmo, fazer esse compartilhamento de conhecimento que, cara, pelo menos é algo que me motiva a trabalhar todo dia, né? Enfim, tem que ter um propósito maior, né? Então, exato. Eu acho que de transmitir conhecimento, transmitir ali a questão de tudo aquilo que a gente vem fazendo é algo legal. Você destacou que, por exemplo, dentro de cada uma das grandes plataformas, você tem ali o próprio editor de cada uma delas, né? Não sei se você já fez esse estudo, se você tem essa visão assim de imediato, você vê uma diferença, entre aspas, em entrega mesmo, em relação, por exemplo, a um conteúdo que foi gravado e editado dentro da própria plataforma, de um conteúdo que ele foi gravado no celular, editado em outro aplicativo, com outra plataforma e postado, ou é muito mais o conteúdo do que aonde está sendo editado, onde está sendo gravado? Eu acho que tem a questão do conteúdo ser bom. Eu acho que se o conteúdo dele é bom, ele vai ter boa entrega, sabe? Sim. Eu acho que o grande diferencial, por exemplo, hoje a gente tem muitas meninas fazendo conteúdo, ou profissionais fazendo conteúdo no TikTok, em quantidade. E a facilidade de você já abrir a câmera, você já tem ali um preset de edição que você já vai gravar, já vai ficar bonito aquele vídeo. Você já gravou, ele já te dá a legenda e você já postar, isso facilita o teu trabalho, te ajuda a fazer quantidade e vai te ajudar a ter mais sucesso como um todo dentro daquela rede. Mas não que aquela rede vai entregar mais porque foi editado lá. Eu, pelo menos, eu posto das duas maneiras e eu nunca vi assim, uma diferença
na entrega. Se alguém sabe, Fala aí pra gente. comenta aqui embaixo que a gente vai adorar saber se tem algum outro truque. Mas eu, da minha experiência, nunca senti essa diferença. E perguntas bestas, tá? Você destacou que, por exemplo, você já, naturalmente, até para produzir um conteúdo relevante, você também acaba adquirindo conteúdo através do próprio estudo, de cursos, enfim, alguns pagos, outros através da própria internet, para se tornar cada vez mais relevante o seu próprio conhecimento, né? Do ponto de vista prático, você vê que nas redes sociais, né, pelo menos ali nas principais, faz sentido ter uma boa estratégia de, por exemplo, de SEO para colocar a legenda. Cara, isso não faz muito sentido. Precisa ter ali a hashtag correta. O que você vê que, de certa forma, acaba ajudando a entregar mais, vamos dizer assim, a entregar mais o conteúdo? Eu acho que a rede social precisa entender que conteúdo você faz para mostrar para as pessoas certas, né? Então, a hashtag, por exemplo, no Instagram, ela funciona se você colocar... Não adianta colocar hashtags, por exemplo, aleatórias para entregar. Tem que ser alguma coisa nichada, vai te ajudar. Um bom título ajuda a rede social a entender sobre o que é aquele tema e entregar melhor. Às vezes, escrever no próprio texto, ali no vídeo, o que é falar. Tipo, por exemplo, vou fazer uma receita. Essa é uma receita de hambúrguer. Tá bem claro isso ali naqueles primeiros 3 segundos. Estou mostrando o hambúrguer, estou falando que é um hambúrguer. A rede social vai mostrar a receita de hambúrguer para quem quer ver hambúrguer. Então, acho que isso é importante, muito importante, tá? Principalmente nas redes onde as coisas são muito rápidas. Por exemplo, o TikTok e o Instagram, que as pessoas estão rolando um feed e elas precisam entender muito rápido, em 3 segundos, sobre o que você está falando para decidir se elas querem assistir ou não. É diferente, por exemplo, do YouTube, onde as pessoas vão buscar um conhecimento. Aí você também precisa ter ali muito bem estabelecido sobre o que você está falando, mas é um conteúdo mais buscável. Então, eu acho que é importante. E eu sempre falo que no Instagram e no TikTok, hooks visuais fazem muita diferença. Então, o seu vídeo ele tem que começar impactando visualmente quem está vendo de uma maneira positiva, tá? E aí vem essa questão do estudo também, do que é tendência no mercado, dentro do nicho que você produz, o que o Instagram está pedindo. A gente teve épocas que as transições rápidas eram as cores. Hoje em dia, a gente está falando muito de conteúdos falados, então a gente tem que caprichar numa legenda, né, sobre o assunto que a gente está falando. Então, a rede social, Carlos, é muito dinâmica e é muito fluida. Pode ser que essas dicas que eu estou dando aqui para você, daqui uma semana já está mudando tudo de novo. Então, a gente tem que estar sempre em constante atualização, estudo. E eu acho que é uma coisa que eu sempre falo para quem vai produzir conteúdo. Você precisa consumir a rede que você está consumindo, que você está fazendo aquele conteúdo. Então, não adianta você querer fazer conteúdo para o Instagram se você não consome um pouco do conteúdo do Instagram. O TikTok é uma coisa muito nova para muita gente. Será que se eu pegar o conteúdo do Instagram e jogar no TikTok é a mesma coisa? Não. Consome um pouco do conteúdo do TikTok para você entender como que é a dinâmica daquela rede, sabe? Isso também vai te ajudar a fazer conteúdos que têm uma tendência a performance melhor, sabe? Eu uso bastante a questão do próprio TikTok, né? Houve ali, eu acho que uma época, eu acho que bem no comecinho, porque eu não tenho mais essa percepção, que o TikTok era da dancinha, né? Isso já mudou completamente. Hoje eu já vejo, acho que assim, eu acho que deve ser o que eu mais consumo é a questão de TikTok mesmo, né? Eu acho que até a minha dinâmica do meu dia a dia, até de, cara, as coisas muito corridas, eu tenho ali acesso a um conteúdo super rápido que, cara, já me dá aquela... parece que assim, já fiquei super informado de forma bem dinâmica, né? Você tem ali, obviamente, e a ideia aqui não é vender, não é trazer ali nenhum tipo de situação, mas você tem ali às vezes aquele produtor de conteúdo que vai vender um curso de como influenciar mais, vender mais, e você tem ali, às vezes, alguns posicionamentos de que você tem que ter ali a retenção, vamos dizer assim, do conteúdo, e essa retenção, às vezes, gera ali a questão, que gera a curiosidade e que você fique ali, né? Eu vou falar, como você destacou, da receita do hambúrguer, mas você só vai falar que é a receita do hambúrguer lá no final, né? Você, na sua vida prática, você prefere usar a estratégia de, cara, já vou começar a falar exatamente o que eu vou falar e aí eu discorro, ou gero ali a questão ali vamos dizer assim, da curiosidade de alguma forma para só depois falar ali no final. O que você... Eu já vi os dois, tá? Então, por isso que eu tô aqui com você. Vou perguntar o que, na sua visão,
tenho ali uma entrega melhor ou gera ali uma oportunidade melhor de você se expressar? Carlos, tem níveis de conteúdo. E ninguém pode fazer um tipo de conteúdo só. Então, você vai ter conteúdos que conectam, tá? Você vai ter conteúdos que são para engajamento, você vai ter conteúdos que são para incitar alguma coisa ali na tua audiência. Então, eu acho que isso tem que ser mesclado. Então, você vai ter conteúdos, por exemplo, onde você vai ensinar alguma coisa. Vai ter conteúdos onde você vai incitar uma curiosidade sobre o que você faz para que a pessoa fique e queira ver mais sobre isso. E mesclar isso é importante para deixar a sua rede social interessante, sabe? Então, eu acho que estudar sobre essas nuances é importante. E depende muito de qual que é o objetivo da pessoa dentro da rede social, né? Então, por exemplo, um médico que entrega conhecimento, talvez ele vai ter que ser um pouco mais direto sobre o que ele está fazendo, como ele está fazendo e por que você deveria confiar nele para passar em uma consulta. Um influenciador de lifestyle, por exemplo, ele vai ter outra dinâmica. Ele tem que estar sempre inspirando, incitando a curiosidade sobre a vida dele, para trazer gente que quer acompanhar ali das 7 da manhã às 10 da noite a vida dele. Então, não é uma resposta tão simples, porque vai depender muito do nicho onde a pessoa atua, né? Mas tentar, de certa forma, variar a maneira como você faz o conteúdo para conteúdos que despertem sentimentos diferentes e entreguem níveis de conhecimento diferentes em cada conteúdo, vai trazer uma dinâmica mais interessante para quem te acompanha. Boa. Então, a ideia vamos dizer assim, explorar ao máximo cada uma das oportunidades, né? Ter, vamos dizer assim, ter muito ali a questão voltada para, vamos dizer assim, um arsenal de conteúdo, né? O curto, o médio, né? Fazer de todas as formas e, obviamente, ao final ali, olhar aquilo que, de certa forma, está entregando mais, enfim, qual é o tipo de situação. Fazer essa... olhar para dentro do seu conteúdo e falar assim, esse conteúdo aqui a minha audiência gostou mais e replicar ele é uma coisa muito importante também. Boa. E pegar aqueles conteúdos que, de repente, não estão encaixando tão bem e, às vezes, reformular ou guardar ali um pouquinho, também é importante. Além de avaliar a concorrência, né, é importante avaliar também como a sua audiência interage com você. E eu falo uma outra coisa que é muito interessante também, que eu percebi na rede social. Às vezes, a gente se percebe de um jeito, mas as pessoas nos percebem de outro. Então, às vezes, a pessoa ela acha que ela tem que fazer um conteúdo, vamos supor, que ela tem uma cara muito sisuda. Sim. Né? Então, as pessoas veem ela como uma pessoa mais séria. Então, às vezes, ela está fazendo um conteúdo ali, tentando descontrair, mas as pessoas encontram ela uma confiança melhor num aspecto diferente do rosto dela, do jeito como ela fala, do jeito que ela se veste. Então, tentar perceber os conteúdos, como você está nos conteúdos que se destacam mais, também ajuda. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer conteúdo, eu fazia um conteúdo muito vestida de médica, né? Porque era ali o momento e tal. E eu reparava que quando eu colocava uma roupa mais esportiva para falar de saúde e tudo mais, eu tinha um melhor engajamento. Quando eu falava muito séria, as pessoas não gostavam do conteúdo que eu fazia. Quando eu falava sorrindo, eu tinha o engajamento melhor. Então, eu fui olhando essas nuances para poder modelar meu conteúdo. Eu tenho amigas que fazem conteúdo mais sério e que esse conteúdo funciona muito bem. Inclusive, tem um médico que, eu não sei se você já caiu num conteúdo, ele é um infectologista, que ele fala super sério, super sisudo, sobre um tema extremamente polêmico ali, usando, às vezes, algumas figuras de linguagem super engraçadas para falar sobre coisas, assim, temas delicados. Isso gera um humor e isso fez com que ele crescesse milhões de seguidores na rede social. Então, muita gente ia falar, nossa, ele não sorri, ele é sisudo, isso vai dar errado. E para ele deu super certo. Então, observar essas nuances e tentar ser o máximo possível você. Porque quando a gente é natural, eu acho que fica mais fácil das pessoas se conectarem, né, também. Não, eu acho que é bem essa análise que você bem destacou, que eu acho que de certa forma, dá resultado, né? Não é porque deu resultado para a Mari que vai dar resultado para o Carlos, não é porque deu um resultado para o infectologista que vai dar resultado para um advogado. Eu acho que pelo menos no início, tentar fazer ali o máximo possível em relação a variedades, né? E fazer uma análise do seu próprio conteúdo para identificar aquilo que, de certa forma, está entregando melhor, né? Aquilo que, de certa forma, está sendo mais consumido, e, a partir dali, você identificar qual que vai ser ali, por exemplo, o seu caminho. Eu imagino que não seja, vamos dizer assim, incomum
começar de um jeito e ao longo do caminho Claro. você começa, vamos dizer assim, a ter um foco diferente, sei lá, de uma forma, de um jeito, porque é onde você identificou que ali é vamos dizer assim, é o seu gancho para você fazer ali a questão do diferente, né? A gente tem que ser... você tem que observar para poder ir modificando, mas eu acho que o principal, tem que ser confortável para você fazer aquele conteúdo. Não dá para você fazer um conteúdo que você sente vergonha de fazer aquilo, que não é legal para você. Então, tenta achar ali uma linha onde você se sente bem. Fala, não, ó, eu não me sinto mal, não fere a minha ética, a maneira como eu vejo o mundo, como eu fazer esse tipo de coisa aqui. Então, vamos fazer aqui. Aí, depois, são ajustes, né? Sim. Mari, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com você, mas, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. Eu queria deixar aqui o tempo livre para você fazer as suas considerações finais, às vezes trazer ali alguma dica ou algum pensamento que eu acabei ali passando despercebido e não fiz ali a pergunta, mas que você entende que seja muito importante. E, obviamente, destacando ali eu sou seu seguidor, mas destaque a sua rede, até para quem está nos assistindo. Eu gosto muito do seu conteúdo, me ajuda bastante no dia a dia, compartilho muito com a minha esposa. Para mim é sempre uma alegria poder contar aqui no Cash com pessoas que eu sigo e que eu já acompanho, né? Então, me faz aí as suas considerações finais e, novamente, minha amiga, muito obrigado pela participação aqui comigo hoje. Imagina, foi um prazer. Obrigada mais uma vez pelo convite. Muito ruim ter você ali junto com a gente nas redes sociais. A gente está em todas as plataformas. Boa. Então, só procurar por Mariana Borlon, tanto no TikTok, quanto no Instagram, no YouTube, no Substack. Estamos em todas. Eu acho que a principal mensagem que eu queria deixar para quem está aqui seguindo a gente, Carlos, é que o conteúdo ele pode ser feito por todo mundo. Tem espaço para todo mundo, tem nicho para todo mundo. Você vai se conectar com pessoas parecidas com você, que vão confiar naquilo que você está trazendo para elas. Então, assim, tem espaço para todo mundo fazer esse conteúdo. Eu acho que é mais que isso, é muito importante. Quantas pessoas incríveis estão deixando de despontar na carreira, de atrair os clientes, os pacientes certos, porque tem vergonha de falar quem elas são, o que elas fazem. Então, é uma oportunidade que eu acho que a gente não pode deixar passar. E, antigamente, a gente tinha que ir para a televisão, tinha que ir para um jornal, tinha uma barreira muito grande para a gente poder se comunicar com as pessoas. A internet, ela democratizou isso. E eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar de aproveitar. Com certeza. Novamente, minha amiga, muito obrigado pela participação aqui hoje. Vamos mantendo contato, obviamente. Eu te sigo e vou continuar fazendo isso sempre, mas muito obrigado mesmo por compartilhar tanto conhecimento com tanto entusiasmo. Eu fiquei super empolgado com várias e várias ideias aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês, gente. Pessoal, episódio incrível esse, com dicas fantásticas dessa minha super amiga, que com certeza vão fazer diferença na sua vida. Não percam, sigam ela, é um conteúdo fantástico. Comentem aqui o que vocês acharam, até comente aqui as suas dicas em relação à parte de geração de conteúdo, influência digital, que eu tenho certeza que vai ajudar alguém a se destacar. Beleza, pessoal? Como diria meu filho, deixe seu like e se inscreva no canal. Quer ir para frente? Vem com a gente. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço.